queda de tensão. Então é o extrato do item 6.2.7 da norma, né? Então o 6.2.7.1 diz aqui que em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, né? Dado em relação ao valor de tensão nominal da instalação, né? Tensão nominal da instalação em Santa Catarina 220 volts RMS e em alguns outros estados, né, 127 volts. Então aqui, ó, letra A, 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT, média tensão, BT, baixa tensão, né? Então MT, BT. Esse transformador é o transformador que está ali no poste. Então no primário do transformador vai ter uma conexão com as linhas de distribuição e no secundário do transformador vai ter a conexão em 220 volts RMS fase neutro. Então no caso de transformador da propriedade da unidade consumidora. Então nota o seguinte, é interessante aqui esse letra A, ele fala do caso em que o transformador é propriedade da unidade consumidora. Um exemplo que isso acontece, né, porque às vezes o transformador do poste não é propriedade da unidade consumidora, né, é comum isso. Mas em determinadas situações, quando a unidade consumidora tem um determinado nível de consumo, né, uma carga alta, por exemplo, um prédio inteiro, né, um prédio residencial grande, pode ser que ele seja o dono do transformador. Então, neste caso, a norma diz que 7% é permitido de queda de tensão. Letra B, 7% calculados a partir dos terminais, né, da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado. Letra C, 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição. O que isso significa? Ó? Fornecimento em tensão secundária de distribuição é fornecimento em 220 volts fase neutro. Né? Então, tá lá a rede de distribuição na rua, ela tem na Celesc é comum ter 13,8 kV, né? Ou 13,4, não tenho certeza agora, 13,8 kV. Daí tem o transformador MT-BT, né? Média tensão, baixa tensão. Esse transformador, na saída dele, tem a tensão secundária de distribuição. Então, o ponto de entrega, no caso, vamos focar aqui no caso de uma residência simples, né? Tem o poste particular da residência simples, lá em cima do poste particular vai ter o ponto de entrega, e esse ponto de entrega vai estar sob tensão de 220 volts fase neutro. Então, é nesse caso que ele está comentando, né? É um caso comum aí para residências, né? E consumidores que não são tão grandes. Então são 5% que é permitido de queda de tensão. Bom, aqui tem caso de gerador próprio também, né? São consumidores maiores, né? E está dizendo aqui que em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então aqui tem um diagrama que mostra como que é feito o cálculo da queda de tensão. Então aqui ΔV%, né, é a queda de tensão percentual, é aqueles valores que foram comentados no slide anterior, 4%, 5%, 7%. Ele é a tensão de entrada menos a tensão na carga dividido pela tensão de entrada, né? E aqui só para transformar para porcentagem. Então aqui, por exemplo, está a entrada, né, que vai ter uma determinada tensão. Vamos supor aqui, ó, que vai ter 220 volts RMS, né? Aí aqui tem um condutor, o condutor em vermelho é a fase, o condutor aqui em azul é o neutro. Então tem esse condutor que leva aqui a tensão até o produto, né, o ponto de utilização. A tensão aqui VC então vai ser um pouco menor, porque no momento que circular a corrente pelos condutores, a tensão cai um pouco, tá? A tensão vai cair, resistência dos condutores vezes a corrente, né? Lei de Ohm. Então esse diagrama explicou, né, ilustrou de forma simplificada a queda de tensão. E agora aqui tem o cálculo da queda de tensão. Circuito monofásico com um ponto de utilização. Vamos começar do caso mais simples. Então vamos lá aqui, ó. Então aqui está a entrada, né? Aqui tem o quadro aqui, né? Com o disjuntor unipolar. E aí vai ter a saída do disjuntor, vai ser onde vai começar o cálculo, né? Onde vai começar a entrada aqui. Tem aqui a tensão de entrada. Aqui é resistência do condutor de fase. Resistência do condutor de neutro.
S é a seção transversal do condutor, né? Aqui está exagerado esse círculo, né? Seria apenas a seção do condutor. O que é esse S? É o 1,5 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados, 4,0 milímetros quadrados. Obviamente tem que ficar atento com a unidade, né? O Sistema Internacional de Unidades é metro quadrado. Aqui a tensão na carga, aqui está o ponto de utilização, certo? L é o comprimento do condutor, né? Então, pela lei de Ohm, a lei de Ohm é V é igual a RI, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, eu vou dizer aqui que a tensão na entrada menos a tensão na saída vai ser a queda de tensão neste trecho aqui, né? É igual a resistência da fase mais a resistência do neutro. Vale a pena enfatizar, ó, entre a resistência de fase e resistência de neutro, tá? Vezes a corrente. Então, lei de Ohm, né? Vai me dar qual que é a queda devido aos cabos. Então, eu vou colocar, bom, supondo que o condutor de fase tenha a mesma seção transversal do condutor de neutro, né? É obrigatório, não faz sentido eles terem seções transversais diferentes. Então, é duas vezes, né? Duas vezes a resistência do condutor. E agora eu vou substituir corrente pela potência dividido por tensão, né? Usando a expressão P igual a V vezes I. Vem lá de circuitos elétricos também. Então, substituir corrente por P sobre V. Ficou que então essa expressão é igual a duas vezes. Eu vou substituir a expressão de resistência pela fórmula da resistência de um condutor. Eu vou dizer aqui um condutor cilíndrico, mas essa expressão serve para condutor de qualquer forma, né? Então aqui tem a S, é a bitola aqui do condutor, L é o comprimento dele, e ρ é a resistividade, é uma propriedade do material. Então o cobre tem uma determinada resistividade, o alumínio tem outra resistividade, o aço tem outra resistividade, a prata tem outra. Então cada material tem uma resistividade, né? Uma característica do material. Aqui continua P é igual a V sobre C. Daí vem, né, em alguns livros eles não falam dessa aproximação. Aqui envolve uma aproximação de que a tensão na carga é aproximadamente a tensão na entrada. Essa aproximação parece um pouco bizarra, porque a gente está querendo calcular qual que é a queda de tensão. Então quer dizer que a gente já está supondo que existe uma diferença de tensão entre a entrada e a carga, e justamente queremos saber qual que é essa diferença. Porém, essa aproximação aqui, se a gente não fizer essa aproximação, não dá para continuar aqui o raciocínio e chegar na expressão da seção transversal. Porém, ela é uma aproximação razoável, porque se a tensão da carga se a tensão de entrada é 220 volts, por exemplo, e a tensão da carga fosse 210, estes números eles estão na mesma ordem de grandeza, eles estão bem próximos um do outro. Então, na hora de fazer a divisão aqui, não faz tanta diferença nesse momento, tá? Porém, eu não posso usar aproximação nessa diferença, porque se eu fizer a aproximação VE é igual a VC, eu vou zerar este termo. Então, em matemática tem algumas aproximações que são um pouco estranhas, mas elas são necessárias, elas são válidas e são necessárias para poder simplificar as expressões no final. Então aqui ficou VE menos VC dividido por VE. O que eu fiz aqui? Eu peguei este lado da equação e dividi por VE. E agora eu vou pegar este lado aqui da equação e dividir por VE. Aí o certo seria VE vezes VC. Mas eles são aproximadamente iguais, eu vou substituir apenas por V da entrada, que eu conheço, que é aqui em Santa Catarina, os 220 volts. Então ficou VE menos VC sobre VE é igual a duas vezes a resistividade do material, vezes a seção transversal do cabo, né, ou a bitola do cabo, tensão de entrada ao quadrado, potência do ponto de utilização, que multiplica comprimento. Então, finalmente, né, a seção transversal ela é aproximadamente, porque eu fiz aquela aproximação, duas vezes a resistividade do material. O que eu fiz aqui? Eu troquei resistência pelo ΔV. A seção transversal do cabo, pelo critério de queda de tensão, é duas vezes resistividade dividido pelo ΔV decimal, aqui, né? VE ao quadrado, P vezes L. Vale comentar aqui, né? O que é VE decimal, né? Eu não comentei antes.
Então eu tirei um pouco daquelas anotações para poder ficar claro. Essa última passagem aqui, ela envolve o quê? ΔV decimal, que eu não expliquei, mas olha só, é tudo isso daqui, ó. É a mesma expressão que foi mostrada no slide anterior, sem multiplicar por 100. Quando eu não multiplico por 100, a gente está considerando um número decimal. Então, este número que está aqui passou dividindo e o S que está aqui passou para lá, né? Matemática básica aqui. Aí eu chego, então, na expressão da seção transversal. Então, aqui, ó, resistividade do cobre tem um valor fixo lá, é só consultar, é uma constante física, né? O ΔV decimal vai cair nos casos lá A, B, C ou D da norma, que foi comentado, né? Pra gente, a gente vai usar 5%, então é 0,05 esse número aqui, caso seja o critério de 5%. VE ao quadrado, aqui pra gente é 220 volts. Potência, aí a potência do ponto de utilização, vai depender do projeto arquitetônico. E o comprimento também vai depender do projeto arquitetônico, por onde vão estar passando os condutores, né? Se o quadro está localizado em um determinado ponto da planta, aí você vai fazer o cálculo do comprimento, né? Primeiro o condutor vai ter que subir ou vai ter que descer do quadro, tem esse comprimento, depois ele vai passar por cima, no teto, né? Embutido no teto, ou vai estar embutido no piso, depende. Aí você vai ter que calcular esse comprimento e calcular depois para ele descer até a tomada, se for uma tomada a 30 centímetros de altura, ou se for a 1,30 ou se for a 210. Então, com esses dados, né? Então, esses dados aqui vêm do projeto arquitetônico, isso aqui é uma constante física, isso aqui depende da região do Brasil, e aqui depende do critério que vai ser utilizado na norma. Essa conta aqui vai te dar qual que é a seção transversal mínima seguindo o critério de queda de tensão. Depois, futuramente, esse S calculado pelo critério de queda de tensão vai ter que ser utilizado junto com capacidade de condução de corrente. Então, a bitola escolhida no final do projeto tem que atender tanto a capacidade de condução de corrente quanto o critério de queda de tensão. Obviamente, nos projetos, essa expressão tem que ser adaptada para vários pontos de utilização. Por exemplo, circuito 1 de iluminação. Ele sai do quadro. As residências, por exemplo, estabelecimentos comerciais, industriais, eles têm vários pontos de iluminação, né? Não é apenas um. E a gente não vai fazer um circuito para cada lâmpada. Então, esse é o caso geral em que se tem N pontos de utilização. Então, note o seguinte, aqui seria o VE, né? Na entrada. Tem um comprimento L1 para o ponto de utilização P1. Vai ter um comprimento L2 para o ponto de utilização P2 e um comprimento LN para um ponto de utilização LN. Então a expressão fica, né, a expressão geral é essa daqui. Fica que a resistividade do cobre, o critério, né, se é 0,05, se é 0,04, se é 0,07, depende lá do critério da norma. Aqui depende da localização no país, se é 220 ou se é 127. E aqui vão estar as informações que vêm do projeto arquitetônico. Potência no ponto 1 e distância do ponto 1 até a entrada do circuito. Potência de utilização no ponto 2 e distância do ponto 2 até a tensão de entrada ali. E etc.